7h07 em Manaus. Hoje, dia de Olimpíada, dia de ouro olímpico, terça-feira, 27 de julho. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Caso Flávio, a audiência de instrução deve começar hoje e jornalistas não terão acesso à área interna do fórum para a cobertura da audiência. A Associação do Ministério Público do Amazonas repudia ataques de Arthur Neto contra o órgão. E mais, governador Wilson Lima anuncia investimentos de 11 milhões de reais para a recuperação do sistema viário de Presidente Figueiredo. Prefeitura realiza ação alusiva ao Dia de Combate ao Tráfico Humano. Em Manaus, vacinação para o público de 18 anos ou mais continua em vários pontos da cidade até às 4 horas da tarde de hoje. E hoje é terça-feira e o Brasil já coleciona medalhas em várias categorias durante as Olimpíadas de Tóquio, com um marco histórico para a menina de 13 anos que é medalhista no skate. E agora, na madrugada, temos aí a medalha de ouro para o surf brasileiro. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão e você também pode interagir conosco. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o estado de São Paulo, trazendo a manchete: a fadinha das manobras radicais, como Raíssa Leal, prata no skate, se tornou aos 13 anos nossa mais jovem medalhista. Natação no país volta ao pódio. Fernando Scheffer é bronze nos 200 livre no Rio 2016 e Brasil não ganhou medalhas e agora recebeu aí mais uma medalha de bronze, exatamente, de bronze nos 200 lá em Tóquio. Deputados beneficiam parentes com emendas do cheque em branco. Suplente substitui titular morto por Covid e envia verba para a prefeitura chefiada por filho. Bolsonaro indica apoio a fundo eleitoral de 4 bi. Após anunciar que vetaria o fundo eleitoral de 5,7 bilhões, Jair Bolsonaro afirmou que a verba para a campanha em 2022 deverá ser de cerca de 4 bilhões. Investimento volta mais rápido que as outras crises. Passado o impacto mais agudo sobre a produção de bens de capital, que inclui máquinas e equipamentos, estudo do Ministério da Economia aponta recuperação do investimento. Temos ainda aqui: capitais adiam primeira dose por falta de vacinas. Pelo menos 8 capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus por falta do imunizante. Demissão de ministros amplia a crise na Tunísia. Estes foram os destaques do jornal Estado de São Paulo. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Saúde quer antecipar a segunda dose da Pfizer. Ministro planeja reduzir intervalo entre aplicações de 84 para 21 dias, como indica a bula, se entregas fluírem. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo: Ramos resiste a deixar Casa Civil. Guedes cerceia Onyx. A reforma ministerial prevista pelo presidente Jair Bolsonaro para afagar o Centrão encontra resistência no ministro Luiz Eduardo Ramos, que não quer passar a Casa Civil para o senador Ciro Nogueira.
Paralelamente, Paulo Guedes, da Economia, tenta limitar o tamanho da nova pasta do Trabalho e Previdência, na qual Onyx Lorenzoni observará parte de suas funções. E também, por Centrão, Bolsonaro muda tom sobre fundo. Após críticas sobre o valor destinado à campanha de 2022, Jair Bolsonaro disse que deve vetar apenas um extra de 2 bilhões de reais do fundo eleitoral e sinalizou aceitar uma quantia próxima de 4 bilhões de reais, o que deve dobrar o financiamento público e agradar ao Centrão. São alguns dos destaques do jornal Folha de São Paulo. Pois é, muito bem, vamos agora a Minas Gerais com o jornal Estado de Minas. Uma conquista para o futuro. Fernando Scheffer, atleta de Minas, ganha a primeira medalha na natação. E tem também aqui Raíssa Leal, a fadinha, voa nas pistas de Tóquio para se consagrar como a mais jovem brasileira a disputar as Olimpíadas. O pãozinho cada vez mais caro. Tem também Fundão. Mesmo com corte, custo eleição consumirá aí 4 bilhões de reais. Temos também inovação reforça a energia do café. Esses foram os destaques do seu jornal Estado de Minas. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: dinheiro público, Bolsonaro recua de veto e agora admite fundo eleitoral maior. Após prometer barrar a medida, o presidente sinaliza concordar com o valor de 4 bilhões de reais. E ainda entre os destaques da capa do jornal O Globo, intervalo entre doses da Pfizer cai a 21 dias. O objetivo é conter a circulação da variante Delta. Você acompanha aí também na tela esse destaque. Onyx terá 202 vagas disponíveis para aliados. São alguns dos destaques do jornal O Globo. 7h14. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora a Brasília, capital federal, com o jornal Correio Brasiliense de hoje, que traz aqui em sua manchete principal: Covid-19. Delta avança no Distrito Federal e vacina chega a 35 anos. Mais contagiosa e agressiva, a variante preocupa especialistas. É necessário que o governo monitore mais os casos, alerta o médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro. Até o momento, foram confirmados 45 casos da doença dessa nova variante no Distrito Federal. 3 pessoas morreram. Temos aqui: Bolsonaro prevê fundo eleitoral de 4 bilhões de reais. O presidente diz a apoiadores que vetará os excessos da verba aprovada no Congresso para o pleito. O valor inicial era de 2,2 bilhões, mas subiu para 5,7 bi em votação dos deputados e senadores. Procurador da Infraero é preso após tiroteio. Depois de agredir companheira e a irmã, servidor público disparou contra o cunhado, porém atingiu a própria mãe, que foi hospitalizada. Que tragédia. A nova cara dos jogos. Traz aí, aos 13 anos, a maranhense Raíssa Leal ajudou o Comitê Olímpico a atingir seu objetivo ao incluir a modalidades urbanas como skate no programa dos Jogos. Natação está de volta ao pódio e também homens viram jogo no vôlei masculino, mulheres duelam com o inimigo íntimo. 7h17. Agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora, que traz aqui como manchete principal: crédito imobiliário com verba da poupança dobra no estado no primeiro semestre. Estamos falando aqui do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul. Crescimento de 107% no financiamento para compra e construção entre janeiro e junho deste ano em relação a igual período de 2020 foi ajudado por fatores como taxas de juros e preços de residências em níveis atrativos, avaliam especialistas. Jogos de Tóquio, medalha histórica de Raíssa. Ao conquistar a prata no skate, a maranhense de 13 anos
tornou-se a atleta mais jovem do Brasil a subir no pódio em Olimpíadas. Fadinha, como é conhecida, mostrou personalidade de veterana na pista. E também o Ministério da Saúde descarta a terceira dose de qualquer imunizante no país. Álvaro. São 7h19. Você está acompanhando aqui o Jornal da Cidade, trazendo as manchetes dos principais jornais do país. E agora, finalizando esta parte da nossa edição, a gente traz as manchetes do jornal A Crítica aqui do estado do Amazonas. Eleição 2021 era teatro, 4 bi para o fundão. Presidente explica veto ao fundo eleitoral e frustra a parcela dos cidadãos. O corte no valor aprovado pelo Congresso será de 2 bilhões, deixando aí o fundo partidário com o dobro do que foi usado na eleição de 2020. Temos aqui também medalhista aos 13 anos, Olimpíadas. Brasileira Raíssa Leal faz história nos Jogos de Tóquio. E aguenta coração, o Brasil e a Argentina se enfrentam em jogo de vôlei com 5 sets e viradas com muita emoção. Oh, que jogaço foi esse jogo da Argentina ontem com o Brasil. Protesto de parentes, familiares de presos se reúnem em frente ao fórum para alertar sobre problemas nas cadeias, e pedir que lei brasileira seja cumprida. Propaganda retirada, a prefeitura dá continuidade em ações de urbanização na cidade de Manaus, removendo pórticos irregulares que ficavam ali pelo Distrito Federal. E temperatura pode cair 8 graus aqui em alguns rios do Amazonas. A gente vai falar sobre isso também hoje, com mais detalhes daqui a pouquinho, não sai daí. Esses foram os destaques do seu Jornal A Crítica desta terça-feira, dia 27 de julho. O tempo hoje. Vamos saber agora sobre a previsão do tempo para hoje. Pois é, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. E aí tem esse detalhe também, né, que a gente falou, que tá vindo aí uma friagem daquelas. Se tudo se confirmar, teremos aí temperaturas abaixo de 10 graus em algumas regiões do Amazonas. 7h20. Trânsito. Agora sim, vamos agora às informações do trânsito na cidade com Edila Chaves. Vamos falar com ela sobre a situação do trânsito nessas primeiras horas da manhã. Edila, por onde você está nesse momento, Edila? Bom dia. Bom dia, Edila. Álvaro aí hoje tá a mil, hein? Pois tá não é? Com... A voz dele chega até eufórica, adoro isso. Bom, nós estamos agora na zona oeste de Manaus, inclusive quero agradecer aos moradores do bairro da Compensa, onde a nossa equipe está tentando viabilizar informações a respeito do caos durante a noite de ontem no distrito do Cacau Pereira, né? Então, por isso, a nossa equipe está neste ponto, estamos tentando obter mais detalhes para daqui a pouco trazermos a todos. Bom, a respeito do trânsito, olha, na Avenida Brasil, gente, o trânsito fluindo, graças a Deus, muito bem. Temos ali também na questão da estrada da Ponta Negra, fluxo fluindo. Agora, lembrando, né, quando chega próximo já da saída entre a Avenida Brasil e a continuação da estrada da Ponta Negra, sentido centro, gente, parece que tem aquela indecisão, né? Então, naquele ponto, o trânsito começa a ficar um pouco funilado. Isso porque alguns motoristas, né, acabam deixando para pegar a próxima faixa já em cima e acaba atrapalhando os demais. Na Avenida Torquato Tapajós, o Todinho deu uma passada também. Naquela área, gente, está fluindo o trânsito e, graças a Deus, aquela questão do recapeamento, né, da Avenida Torquato Tapajós já está finalizando e, com isso, deixando ali não apenas um tapete para os motoristas, mas também uma sinalização mais adequada. Tá certo. Obrigado, Edila. Obrigado pelas informações. A gente daqui a pouco volta com você e
o resumo dos casos de polícia, como você já antecipou aí alguma coisa do Cacau Pereira e outras situações também aqui no Amazonas, para quem acompanha aí a situação dos casos de polícia na cidade de Manaus. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais informações. 7h22. Trânsito. Vamos falar agora sobre a Covid-19. O Brasil registrou 587 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando na segunda-feira 550.586 óbitos desde o início da pandemia. Devido a essa situação, a média móvel de mortes dos últimos 7 dias chegou a 1.101, sendo a mais baixa desde o dia 23 de fevereiro, com 1.095 registros. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13%, obviamente apontando aí uma tendência de estabilidade baixa, né, dos casos da doença. Em um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de casos da variante Delta do novo coronavírus subiu para 169. Na atualização divulgada semana passada, o número estava em 143. Deste total, 13 pacientes tiveram quadro grave e morreram em decorrência do vírus. Olha aí, quase 10%, né? De 143. 7h24. O Amazonas confirmou mais 10 mortes por Covid. Na segunda-feira, cedo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. O número de vidas perdidas desde o começo da pandemia chegou a 13.492. O estado também registrou 231 novos casos de Covid, sendo 161 em Manaus, totalizando aí a quantidade de 414.344 casos confirmados. Todas as informações sobre os dados da Covid-19 constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Destacamos ainda para você que o Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. Vamos atualizar agora a vacinação no país contra a Covid-19. A população brasileira, que está totalmente imunizada contra a doença, ou seja, que tomou a primeira e a segunda dose, ou a dose única de vacinas que só são com uma dose, já passa aí de 17,96%, o que totaliza 38.026.271 pessoas imunizadas. Os que tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 chegaram a 96.332.312 pessoas, o que corresponde a 45,49% da população. De ontem para hoje, mais de 1.200.000 doses foram aplicadas em todo o país. Pois é, devido à falta de imunizantes, ao menos 10 capitais brasileiras estão com a aplicação da primeira dose da vacina suspensa. Mas, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não há motivo para pânico, já que o mesmo afirmou que toda a população adulta do Brasil terá a oportunidade de receber a primeira dose até o final do mês de setembro. No estado do Amazonas, dados parciais do Programa Nacional de Imunização, PNI, apontam que 2.518.529 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 1.870.560 de primeira dose e 616.874 de segunda dose. Também tem 31.095 com dose única. As informações consolidadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra a Covid-19 em todos os municípios. Pois é, devemos lembrar ao público de 18 anos ou mais que a vacinação contra a Covid ainda continua nos postos estratégicos da cidade, até às 16 horas de hoje. Para se vacinar, é necessário levar o RG, CPF e comprovante de residência com cópia. A Sensa também
orienta que seja feito o cadastro na plataforma Imuniza Manaus para agilizar o atendimento nos postos. Fique atento, porque a onda de frio em Manaus deve provocar queda de temperatura de até 8 graus em todo o Amazonas a partir desta quinta-feira. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que as temperaturas caiam entre 6 e 8 graus em grande parte do estado. Mas esse frio, né, Álvaro, não deve atingir a capital amazonense, mas Manaus. Sim algumas calhas aí de rios, né, municípios do interior do estado. Principalmente ali na região sul do estado do Amazonas, né? Isso mesmo. Segundo o INMET, a queda das temperaturas será provocada pela chegada de uma massa de ar frio que deve atingir toda a região sul e sudeste, além de boa parte do centro-oeste e alguns estados do norte e nordeste do Brasil. Jornal da Cidade. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, inicia hoje a campanha alusiva ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico Humano, celebrado no dia 30 de julho, instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU. A abertura, que acontece daqui a pouco, às 8 horas da manhã, vai mostrar o tema A Realidade do Tráfico de Pessoas em Manaus. Acontecerá no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida Humberto Calderaro Filho, que fica aqui no bairro Adrianópolis, bem próximo da sede da base aqui da Rede Norte Digital do Site Imediato, na zona centro-sul de Manaus. Isso mesmo, o tráfico humano é a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e armas. A campanha pretende alertar a sociedade com a distribuição de material informativo, trilingue e ações em diversos pontos da cidade, como portos e aeroportos. A ação terá a participação do Governo do Amazonas, da Secretaria de Estado de Justiça, do Direitos Humanos e Cidadania e também da Organização Internacional para Migrações, a OIM. O governador Wilson Lima anunciou na segunda-feira a recuperação e recapeamento de 15,9 quilômetros do sistema viário da sede do município de Presidente Figueiredo, que fica a 107 quilômetros de Manaus. Um termo de convênio no valor de 11 milhões de reais foi firmado entre o governo do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo na última sexta-feira. O termo foi assinado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana, a CEINFRA, e o projeto compreende a recuperação e o recapeamento do pavimento de ruas em vários bairros. Os serviços incluem remoção mecanizada de camada granular e revestimento asfáltico, execução de base e subbase, imprimação, pintura e execução de concreto asfáltico faixa C. Desde 2019, o governo do Amazonas já destinou investimentos da ordem de 2 bilhões em 127 obras de mobilidade urbana e rural. Foram executadas obras em 70 sistemas viários, o equivalente a 646 quilômetros em 47 municípios do estado do Amazonas. Polícia. Voltamos agora com Edila Chaves, trazendo agora sim as informações que ela gosta, que são as informações de polícia do estado do Amazonas. Edila. Oi, Edila. Oi, tá me ouvindo, Álvaro? Pois não, fique à vontade agora para trazer para a gente aí o resumo dos casos de polícia das últimas 24 horas. Ai, adoro, fique à vontade. Bom, gente, nós agora estamos trazendo informações, a quem acompanha a nossa transmissão, a respeito do fato ocorrido durante a noite de ontem, né? Lembrando que o Site Imediato esteve presente no município de Iranduba e já está acompanhando, infelizmente, o caos que está acontecendo naquele município pela questão da falta de segurança, né? A nossa equipe conversou com várias pessoas no dia que estivemos lá e já teríamos sido informados que teria uma lista onde teria sido, inclusive, descrito em um muro de um morador simplesmente o nome daqueles que seriam
assassinados, né? A nossa equipe não conseguiu pegar esses nomes, porém recebemos então uma mensagem repassada através do WhatsApp, onde uma organização criminosa estaria então colocando a culpa numa outra. Ou seja, guerra entre organizações criminosas e que pessoas que não têm nada a ver acabam sendo vítimas. Por exemplo, na noite de ontem, no distrito do Cacau-Pireira, tivemos uma tentativa de chacina, né? Ao todo, 5 pessoas teriam sido envolvidas. Entre elas, 2 que acabaram indo a óbito mesmo sendo socorridos, viu? Que seria o Edivandro de Souza Oliveira, de 27 anos, e o Ismael Gomes da Costa, de 22. Das 3 outras pessoas, uma tem apenas 13 anos, gente. É um absurdo isso, Álvaro. E o fato ocorreu em uma lanchonete, ou seja, local onde pessoas de bem, outras pessoas estariam e não teriam nada a ver com a história. Uma criança de 13 anos, que inclusive está precisando fazer vários exames. A nossa equipe está tendo mais informações de moradores, né, onde estão pedindo novamente que nós comecemos então a fazer mais matérias sobre os casos ocorridos lá, onde eles colocam, Álvaro, que essas organizações criminosas, por saberem que já estão sendo alvo da polícia de investigações, eles estão saindo do município, indo para comunidades e até mesmo alguns já terem seguido para o município de Manacapuru. Essas informações nós estamos recebendo de moradores do município do Iranduba, onde infelizmente estão passando por essa situação. Salvo engano, esta manhã a Secretaria de Segurança está no município. Essas informações que nós estamos trazendo a vocês sobre, infelizmente, o caso de ontem envolvendo ainda, né, o distrito do Cacau-Pireira, lá do Iranduba. E agora aqui na cidade de Manaus, alerta. 3 casos já sobre pessoas que estão divulgando através de sites de vendas e compras e que acabam sendo alvos de assaltantes. Durante a tarde de ontem, um homem escapou de morrer. Ele teria, então, marcado, né, com o comprador a questão de uma negociação de um aparelho celular e, ao chegar ao local marcado, foi abordado, não querendo entregar o produto, acabou sendo alvejado. Ele chegou a ser socorrido, graças a Deus, ele não teria ali uma situação grave, né? Mas é um risco que, infelizmente, está crescendo na cidade de Manaus, essa questão de vendas de produtos em site, gente. Então, muita atenção para você que, de repente, quer vender um produto e a pessoa marca com você em determinado local. Não, meu amigo, é o seguinte, você quer comprar, vem aqui na minha casa. Eu não vou até você. Porque nisso acabam criando a famosa casinha, né, Álvaro? É verdade. Os bandidos se prevalecem. E outro caso que nós temos também, gente, até mesmo funcionários da Águas do Amazonas e também de energia acabaram sendo também furtados. No momento em que eles chegaram no local para fazer o seu trabalho, viraram as costas quando retornaram, não, cadê o material desse povo? Acabaram levando, né? Isso daí também é uma outra situação que, apesar de grave, também torna-se cômica, né? Já pensou? Eu deixo meu microfone no local e quando eu olho já não está mais? Pois Nossa Senhora, coitada de mim. Sabe o que acontece, né? Nossa, chega, deu aquele geladinho na barriga, viu? Muito obrigada a vocês e essas são as notícias. Agora, gente, fica alerta, durante essa manhã, ainda há pouco, Álvaro, nós recebemos a informação também que um homem teria sido encontrado com as vísceras expostas, totalmente retalhado, sendo conduzido ao SPA da Redenção. Nossa equipe vai tentar apurar esse caso, apesar de que, quando existe essa remoção, a dificuldade é maior para nós obtermos detalhes, né? Às vezes somente conseguimos, quando muito, a identidade da vítima, mas o caso em si a gente não consegue afinco descobrir, somente que teriam passado informações de que esse homem estaria na rua, no bairro da Redenção, com as vísceras expostas e com vários golpes de arma branca, ou seja, faca, mas ele já foi socorrido e conduzido ao SPA da Redenção. A nossa equipe está afinco no caso de Iranduba, trazendo informações a qualquer momento. Obrigado, Edila. 7h37 em Manaus. Polícia.
Vou ler aqui os comentários de alguns internautas que estão acompanhando a nossa transmissão. A Vilma dos Santos, bom dia. A Roberta Luciana Conte, bom dia. Joana Dark, ela coloca hashtag Justiça por Flávio Rodrigues. Renato Cardoso, bom dia. Zeli Gonçalves e a Kerna Chagas Corado. A Zeli, minha tia, a Kerna Chagas. A sua... Família, né? A família. Tá certo. Jonatas Souza aqui também. Jonatas Souza e a Sandra Rigamor, bom dia. 7h38. Uma maratona de programação de estímulo à cultura da inovação e geração de soluções tecnológicas será lançada na próxima quarta-feira. O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP, tem por objetivo trazer benefícios à cidade através do Manaus Visão REC 2021, executado pelo Instituto Visão Amazônica. Olha, o lançamento será no dia 28 de julho, na quarta, às 19 horas, no Casarão da Inovação Cassina, ali no Centro Histórico da capital. Na ocasião, será anunciado o período de inscrição para as equipes participantes, bem como as regras da competição, que ocorrerá ali no dia 27, 28 e 29 de agosto. O evento obedecerá a todas as recomendações sanitárias de combate à Covid-19, com o uso obrigatório de máscara e álcool em gel. E nas Olimpíadas de Tóquio, hein? Depois da medalha de prata do skatista Kelvin Hanfler, no domingo, na segunda foi a vez de Raíssa Leal, a fadinha do skate, conseguir o mesmo resultado e entrar aí para a história do esporte brasileiro ao confirmar o feito com apenas 13 anos de idade. A adolescente do estado do Maranhão acabou se tornando a medalhista mais jovem do país. É na história da participação brasileira nos Jogos Olímpicos, após enfrentar a japonesa Mobishi Nisha, que fez história ao conquistar a primeira medalha de ouro no skate street feminino nos Jogos Olímpicos. O Brasil conquistou sua quarta medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio na noite de ontem, com a vitória em terceiro lugar de Fernando Scheffer nos 200 metros livres na natação, que foi, de certa forma, uma surpresa, né? A conquista bronze do brasileiro soma as pratas dos skatistas Raíssa Leal e Kelvin Hanfler, além do bronze de Daniel Cargnin no judô. E teve agora, obviamente, você vai falar, o ouro no Brasil, não é isso? Ítalo Ferreira conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Potiguar é campeão olímpico ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi na final do surf masculino. Título veio com um triunfo por 15,14 a 6,60, com direito à prancha quebrada no início da final. Foram um pouco mais de 2 minutos até que Ítalo Ferreira nadasse a areia para recomeçar. O que parecia um mau presságio não passou de uma leve percalço. Ítalo superou Igarashi com sobras, apesar de quebrar a prancha logo na sua primeira tentativa de manobra. O brasileiro não desanimou. Para nos dar mais detalhes e nos atualizar sobre esses jogos, a gente vai falar agora com o Carlos Eduardo Souza. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Carlito, e aí? Período de Olimpíada, Carlos, ninguém dorme direito, não é isso? Rapaz, olha, eu tô dormindo, olha. Rapaz, você dorme? Rapaz, a gente vai assistindo, eu surf ontem, quase que eu não durmo. Não, eu até assisto alguma coisa, certo? Mas aí o sono fala mais alto, né? E eu acabo me atualizando de manhã, né? Aí eu vou ler tudo, ver como é que foi o desempenho dos brasileiros e tal. Mas não de perder o sono, né? Até porque a gente tem que trabalhar no dia seguinte também, é verdade, né? É verdade. Hoje o dia tá agitado, né, Carlito? Hoje o dia é agitado. E hoje o dia tá agitadíssimo, né, rapaz? Você sabe disso, né? É verdade. Carlos, vamos falar então agora do que tá rolando nesse momento. Me parece que tá tendo partida de futebol? Olha, eu não estou acompanhando, eu estou dirigindo nesse momento, né? Estou a caminho do Tribunal de Justiça, né? Porque hoje a gente tem uma missão lá duríssima, né?
Mas aí não estou acompanhando nesse momento. O que eu posso falar foi que tivemos uma noite, né, um final de noite aí, começo de madrugada muito bom, né, com a vitória do Ítalo Ferreira no surf. O Gabriel Medina foi desclassificado, tá uma choradeira tremenda, né? Esses esportes, né, são muita nota técnica, né? Assim como no skate, por exemplo, né, que teve lances lá que a brasileira poderia ter ganhado ter ganho uma nota melhor, né? E acabou não ganhando, né? Então, no surf também, muita nota técnica, né? Então fica difícil de a gente... Por exemplo, eu não acompanho surf, né? Eu vibro quando um brasileiro... Aliás, a brasileira pode ser até cuspe a distância que eu tô torcendo para brasileiro, né? Não tem jeito, né? Bom, mas ganhamos... Mas, de qualquer forma, fizemos história, né, Carlito? Tivemos aí... Sim. Né, Já é histórico a medalha de ouro do Ítalo Ferreira, é histórico a medalha de prata da Raíssa Leal, um feito assim, qualquer um que fosse lá, qualquer marmanjo que fosse lá ganhar uma medalha, seria interessante, mas essa menina que ganhou a medalha de prata no skate é um fenômeno, né? Você imagina essa menina com 15, 16 anos, né? Como é que vai ser o histórico dessa menina aí nessa modalidade, né? Então, é um negócio que vem desde pequenininho, né? Então, ela começou com 7 anos, né, a praticar. Então, eu acho que o Brasil ainda tem muita chance de medalha, por exemplo, vôlei feminino, vôlei masculino, né? Vôlei masculino, praia. Inclusive vôlei masculino, que jogaço ontem, hein, Carlos? Exatamente, e ganhar da Argentina é que eu falo, né? Ganhar da Argentina em qualquer circunstância é bom demais, né? E ontem foi melhor ainda, né? Porque assim, ontem eu acho que os argentinos já estavam cheios, achando que tinham ganho o jogo. Não, ganhar de 3-2, estava perdendo de 2-0 e de repente você vira para 3-2 no vôlei, é um negócio sensacional quando você ganha lá no tie break, né? Agora, a decepção tá pro basquete americano, né, Álvaro? Nossa, rapaz, que coisa. Você que eu tenho certeza acompanha muito a NBA, né? A gente vê esses astros aí. Só que a NBA miscigenou muito aí com a entrada dos europeus, né? Tem australianos, muitos europeus hoje na liga. Você tem aí Antetokounmpo, Doncic, esses caras aí, Jokic, o pessoal do leste europeu se dá muito bem na NBA, né? Não, e é verdade. Então isso acaba reforçando as suas seleções e quando vão lá fazem frente para os Estados Unidos. Não, né? E você falou tudo. Ontem eu estava ouvindo um comentário durante uma partida e eles estavam dizendo isso, né? Comentando que os Estados Unidos não era aquela diferença toda das últimas Olimpíadas e alguém lá, um dos comentaristas disse, não, a culpa é deles mesmos, né? Porque eles começaram a importar jogadores para a NBA, né? Obviamente o nível desses jogadores aumenta porque eles entram na maior liga profissional de basquetebol do mundo e aí quando voltam para os seus países, obviamente reforçam os times de outros países. Lógico, você vê que o MVP da liga esse ano das finais da NBA foi o Antetokounmpo, né? Exatamente. Então você imagina quantos americanos não ficaram para trás aí nessa disputa, né, de melhor jogador das finais, né? Então, eu acredito, por exemplo, os Estados Unidos perdeu para a França, né? A França tem o Gobert, que é um astro do Utah Jazz, né? É um grande jogador, tem 4 ou 5 jogadores também que disputam a NBA, não na elite ali que está... Mas estão jogando, né? Mas estão jogando. Estão com muita experiência, né? Exatamente. Então, você vê esse time do Doncic também, a Eslovênia, aí tem vários outros times aí que tem... A própria Austrália também tem jogadores que atuam na NBA, né? E até o Brasil, se tivesse passado, teria jogadores da NBA, né? Então, a disputa está muito grande, né? Em todos os sentidos. Agora nós temos chance. No esporte coletivo, eu vejo chance nos dois vôleis, né? Masculino e feminino. Também. No futebol feminino e masculino também vejo muita possibilidade, né? Isso. Só aí a gente tem chance de 4 medalhas de ouro, né? Eu acho que a gente
O Brasil também prioriza muito o esporte coletivo e deixa os esportes individuais um pouco de lado. Né? Essa é a verdade. Um pouco mais de trabalho em cima desses esportes individuais, né? Para a gente ter um crescimento aí em termos de medalha, mas isso não se faz da noite para o dia, né, meu querido Álvaro? 10, 20 anos, aí, né? Eu estava vendo lá a chinesinha lá disputando skate, ela lutava taekwondo e de repente o pessoal da China lá, não, você vai se especializar no skate. Viram ela lá andando de skate, ó, você vai se especializar no skate, você vai disputar Olimpíadas daqui a 4 anos no skate. Aí colocaram a menina e a menina chegou até a ser finalista lá do skate, né? E aqui no Brasil, infelizmente, não acontece isso, né? É uma luta, quando precisa fazer uma viagem. Você imagina um atleta de Manaus que precisa ir para São Paulo, por exemplo, para disputar uma competição, precisa ir aqui para a Argentina, para a própria América do Sul, não todo aqui. A gente mal tem secretaria de esporte, né? A gente mal tem secretaria de esportes, né? O pessoal não dá muito bola para o esporte, infelizmente, essa é a realidade. Não, o que nós temos que ter é um projeto de governo. Eu acho que o esporte olímpico teria que ser um projeto de governo, certo? Para incentivar, para ter todo o apoio, não só porque o esporte não é só passagem, hospedagem, tal, e alimentação. Treino, né? O esporte hoje tem a questão da fisioterapia, tem que ter um fisiologista, tem a nossa... O emocional, né? Emocional, tem que ter psicólogo. Então é um negócio muito gigante, é uma estrutura, né? Eu estava ouvindo a entrevista de uma moça ontem da ginástica, né? A estrutura que tem hoje o Brasil na ginástica para recuperação de atletas é um negócio fantástico, né? Então o Brasil ainda tem alguns setores, tem algumas modalidades que o Brasil está muito avançado, mas tem outras modalidades que ainda deixa a desejar, em razão dessa falta de apoio que essas equipes têm também. E muito sem contar também, Álvaro, vamos falar um negócio aqui. O que tem, todo mundo fala de corrupção na política, mas no esporte, infelizmente, está infestado. Muita gente que vai lá para essas modalidades também tem que tira o seuzinho ali de lado e tal, né? Acaba prejudicando. A gente vê aí que várias modalidades aí do esporte já tivemos até prisões, operações com prisões aí. Exatamente. Dessa moçada que pega tanto dinheiro e também acaba desviando, né? Futebol feminino, o Brasil acaba de fazer 1-0 na Zâmbia, né? Pela partida, primeira rodada, né? Hoje, o grupo F, Brasil e Zâmbia, acabou de fazer aqui um gol, né? Isso aí eu acho que vai ser um de 5 para cima esse jogo aí, viu, Álvaro? Tomara, né, amigo? Vamos levantar a moral. Precisa de saldo de gols para evitar aí um confronto com os Estados Unidos, um confronto com a Suécia. Com a Suécia, que são equipes aí que vão brigar por medalha com a seleção brasileira. Tá certo. 7h51. Obrigado, Carlos Eduardo Souza. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que apoiará a destinação de cerca de 4 bilhões de reais para o fundão eleitoral, que financiará as campanhas dos candidatos às eleições de 2022. A quantia representa um aumento de 100% em relação ao destinado ao pleito de 2020, quando o fundo recebeu 2 bilhões de reais em recursos públicos. Olha só, em 15 de julho, o Congresso aprovou as diretrizes do orçamento para o ano que vem, com previsão de 5,7 bilhões. O alto volume de recursos provocou reações negativas. O próprio presidente da República chegou a atribuir a aprovação disso no Congresso ao deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente do Congresso. Isso gerou uma certa polêmica, né? E aí, agora, a situação realmente está complicada. A gente vai, daqui a pouco, na coluna, poder falar sobre isso. É isso mesmo, Álvaro. E olha só, a primeira vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus deve iniciar hoje, a partir das 9 horas, no Fórum de Justiça, ministro Enoque Reis, a audiência de instrução relativa à ação penal que trata do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, conhecido como Caso Flávio.
O crime contra o engenheiro ocorreu em 29 de setembro de 2019 e tem como réus José Edivandro Martins de Souza Júnior, Mike Vinícius Teixeira Parede, Eliseu da Paz de Souza, sargento da Polícia Militar, que era segurança da Prefeitura de Manaus na época dos fatos, Alejandro Molina Valeico e Paola Molina Valeico, sendo que as duas últimas pessoas citadas são filhos da ex-primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, mulher do ex-prefeito Arthur Neto. Primeiramente, devem ser ouvidas as testemunhas de acusação. Pois é, e os jornalistas dos mais diversos veículos de comunicação da cidade, tendo em vista a relevância desse caso, o impacto que esse caso teve na vida da cidade, exatamente por se tratar do prefeito da cidade de Manaus, né? Tinham toda a intenção de cobrir os detalhes dessa audiência e também do julgamento que virá, mas eles não terão acesso nem mesmo a qualquer outra área interna do Fórum de Justiça para a cobertura da audiência, que vai acontecer durante 3 dias, hoje, amanhã e depois de amanhã. O trabalho da imprensa terá que ser feito do lado de fora da unidade judiciária, em virtude de uma decisão ali da organização dessas audiências, né, que ocorrem a partir de hoje. O que é lamentável, porque o trabalho da imprensa ele é fundamental para que a gente dê transparência ao que está sendo feito dentro do Poder Judiciário. Nesse caso, a gente sabe da força e digamos assim, da pressão política que esse caso traz. O próprio prefeito da cidade, ex-prefeito Arthur Vigílio, fez uma declaração colocando em xeque a atuação do Ministério Público, chegou a dizer que estava sendo perseguido, mas em nenhum momento, até hoje, ele explicou por que ele usou a estrutura da prefeitura, carros da prefeitura, para tirar o corpo do engenheiro Flávio de dentro do condomínio, que até hoje a gente não sabe de fato o que aconteceu ali naquela residência. Olha, de acordo com a assessoria de comunicação, em função de o Tribunal de Justiça do Amazonas ainda se encontrar na segunda fase do plano de retorno gradual de suas atividades presenciais, a circulação de pessoas nas unidades judiciárias continua restrita, autorizada somente às partes que participarão de audiências e julgamentos como medida de prevenção à Covid-19. Nós vamos falar sobre isso com Bruno Mazieri. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bem, Bruno Mazieri, você que acompanhou de perto, assim como 99% da imprensa do estado do Amazonas, o caso Flávio, o fatídico caso que envolve a família do ex-prefeito da cidade de Manaus, Arthur Vigílio, que teve, aqui eu vou pedir inclusive para enquadrar também junto com o Bruno, o Tiago Gonçalves, que hoje apresenta o jornal comigo, mas que foi o repórter que participou praticamente de toda a cobertura desse caso. Bruno, hoje serão ouvidos, eu tenho aqui a informação, deixa eu ver, a gente... Começa com as testemunhas de acusação. Exatamente. Olha, é interessante porque nem os nomes, né, foram divulgados das pessoas que irão prestar depoimento hoje, né? Assim, há um excesso de proteção para as pessoas que irão depor hoje, porque eu acho que dizer o nome não quebra o sigilo do processo, né? Quer dizer, olha, quem vai ser ouvido hoje é fulano, 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 não quebra o sigilo do processo, né? Quer dizer, não vejo de que forma isso possa... até porque são as testemunhas de acusação, então são as vítimas, né? São as pessoas que participaram ali da situação. Eu estou aqui com mais ou menos a situação. Olha, serão ouvidas 8 pessoas indicadas pelo Ministério Público e mais uma vítima sobrevivente, uma pessoa que o Ministério Público está arrolando no processo como testemunha de defesa. Então está sendo ouvido aí primeiro o Ministério Público. Agora, os nomes, infelizmente, nós tivemos aí essa situação aí cerceada, né? Essa informação.
Bruno. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira. Álvaro, antes de mais nada, é bom a gente lembrar que é um caso envolvendo pessoas públicas, né? Querendo ou não, de certa forma, o ex-prefeito de Manaus e a ex-primeira-dama Elizabeth Valleque e o ex-prefeito Arthur Neto estão envolvidos nessa questão porque tem servidores, por ter os enteados do ex-prefeito envolvidos. Então, assim, não adianta cercear os nomes ou manter em sigilo, porque isso só aguça mais ainda a curiosidade e a desconfiança, a especulação, né? Em torno disso tudo. Então, assim, me causa um estranhamento de por mais de ano, quase 2 anos, né, Álvaro? Me corrija se eu estiver errado, que esse caso vai entrar em julgamento. E mesmo assim, o Tribunal de Justiça ainda permanece tentando esconder nomes de pessoas que vão prestar depoimento, das testemunhas de acusação, e manter toda a imprensa fora. Quero acreditar, né, que manter a imprensa fora seja por conta da pandemia. Não quero acreditar que o Judiciário do Estado do Amazonas tenha tentado tirar a imprensa de dentro do Fórum Enoque Reis, que é onde vai acontecer o julgamento, para tentar aí, de repente, maquiar alguma coisa ou tentar esconder alguma coisa. Acredito que seja por conta da pandemia. Porém, de qualquer forma, como já retornaram os trabalhos presenciais no prédio, poderia-se muito bem ter feito um processo de inscrição dos veículos de comunicação, mantendo todos aqueles protocolos que a gente já sabe que são colocados em prática em todo o país e que com certeza caberiam nessa situação. Dito isso, não vejo motivo para não colocar, dizer o nome das testemunhas de acusação, até porque é um caso público de repercussão nacional e que todo mundo tem bastante interesse por envolver pessoas públicas, que no caso são os enteados aí do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, além de servidores. Vamos lá. Olha só, a primeira questão foi o sigilo do processo, né? Esse processo ele transcorreu, boa parte dele, sem sigilo. Então, assim, aquilo que poderia ser protegido pelo sigilo, envolvendo, por exemplo, criança, né, que são casos que precisam do sigilo, e nesse caso, né, envolvendo alguma informação que pudesse vazar das investigações ou da apuração do Ministério Público em relação à autoria desse crime, né? Isso é feito durante ali a fase inicial, né, digamos assim, pré-processual, né, em que ainda há as investigações para que possa ser oferecida a denúncia. Depois de oferecida a denúncia, em que o processo praticamente está completamente instruído, o único objetivo de se manter o sigilo é para proteger, né, as pessoas que estão sendo julgadas de uma possível exposição, né? Quer dizer, se fosse gente que não tem nome ou que não tem parentesco político, jamais, né? É só você entrar lá no Tribunal do Júri, pegue um número qualquer de um caso do Tribunal do Júri, digite lá, você vai ver que não tem sigilo. E as pessoas sequer foram julgadas, né? Estão lá na fila para serem julgadas. Então, não há outra justificativa a não ser uma espécie de proteção ali às pessoas que estão sendo alvo desse julgamento. Depois, vou repetir, depois de oferecida a denúncia, não há motivos para um sigilo com o objetivo de proteger uma possível informação ou uma investigação que venha a prejudicar, se for divulgada antecipadamente, o julgamento, né? Então, assim, o único objetivo disso, no meu entendimento, é a proteção das pessoas que estão sendo julgadas, o que é lamentável, porque são pessoas públicas que, segundo o que todo mundo cobriu, né, usaram da máquina pública para esconder, pelo menos se não todo o crime, esconder fatos importantes e relevantes desse crime. Como, por exemplo, né, o uso de veículos oficiais. Eu lembro a época, o Tiago acompanhou isso também, né, sequer foi colocada ali a questão na Câmara Municipal. A Câmara se negou a questionar o prefeito porque ele tinha usado os carros alugados, né, para a prefeitura para fazer esse trabalho. E ele só admitiu que eram carros da prefeitura depois que a polícia teve acesso às câmeras de segurança, e foi inevitável, senão a gente sequer saberia que o prefeito teria feito. Então, assim, uma série de ações, né? E o que me assustou, Bruno, é que ontem o prefeito, mais uma vez,
de forma surpreendente, ainda chegou a público dizer que está sendo perseguido. Não é isso? O ex-prefeito, o ex-prefeito tem esse modus operandi, né, de tentar reverter a situação nesse sentido, sempre alegando que está sendo perseguido, que está sendo alvo de algum tipo de perseguição, de algum tipo de complô político, porque ele tem pretensões políticas, enfim. Esse discurso do ex-prefeito Arthur Neto já é batido, né? A gente sempre vê dessa forma. E eu não consigo entender o porquê haveria uma perseguição contra o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, tendo em vista que ele não figura como um possível governador do estado, ele não figura como um possível presidente do país, como ele almeja, né, há muito tempo. Ele talvez apareça ali como senador, mas só. Então, assim, não há porquê o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, ser alvo de retaliação ou de perseguição política ou de complô político. No meu entendimento, o ex-prefeito de Manaus, ele tenta usar esse discurso para, de certa forma, comover a sociedade, algo que de fato não está acontecendo, porque a gente, obviamente, convive com a população e a opinião pública diz completamente o contrário. Pois é uma espécie de proselitismo político, né? Ele fica ali naquela insistente narrativa de tentar convencer as pessoas de que a família dele sequer participou desse evento trágico, né? Agora, ele não consegue explicar por que o carro da prefeitura foi para lá, porque os agentes que eram ligados à segurança pessoal dele estão presos, né? Estão sendo julgados, né? Quem mandou esses agentes para lá? Eles foram por conta própria, por vontade própria, né? Quer dizer, uma série de informações que o prefeito deveria, no mínimo, respeitar a inteligência das pessoas que acompanharam esse caso a fundo, da família desse rapaz, do caso Flávio, né? Quer dizer, é preciso que o prefeito tenha uma espécie de respeito, se é que é possível da parte dele, respeitar a família do rapaz que foi assassinado. Porque tudo, nesse caso, aponta para a família do prefeito Arthur Vigílio. Isso é comprovado, isso inclusive foi atestado em vários depoimentos, em várias declarações do prefeito ao longo desse processo. Então, assim, Álvaro, dizer que está sendo... Queria... Não, só rapidinho, dizer que claro, apesar de tudo isso, está sendo perseguido politicamente, é no mínimo brincar com a inteligência das pessoas, Bruno. E além disso, Álvaro, é bom a gente ficar de olho também, porque assim, a gente trabalha com jornalismo há muito tempo, eu faço isso há quase 15 anos e pouquíssimas vezes eu vi um caso mudar tanto de juiz como foi o caso Flávio. Então isso mostra como o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, tem uma certa influência dentro do Poder Judiciário. Salvo engano, foram 3 vezes que o caso mudou de Tiago juiz. sabe essa informação, né, Tiago? Mais. 5, eu acho. Como né? é? 5, 6. 5? 6. 6 vezes. 6 vezes. Então isso prova como a força política dentro do judiciário que o ex-prefeito Arthur Neto exercia e o quanto isso é perigoso e o quanto a gente tem que ficar de olho nisso, porque foram pouquíssimas as vezes, e eu já vi muita coisa a respeito de política, foram pouquíssimas as vezes que eu vi casos mudarem tanto de mão como foi esse agora do caso Flávio, que mudou de mão aí, como vocês estão me lembrando, 6 vezes, 6 juízes diferentes passaram o processo envolvendo o Alejandro Valeico, enfim, e todas as outras pessoas envolvidas no caso. Bom, por conta da atuação do Ministério Público, que eu inclusive cheguei a criticar, Bruno, porque achei que o Ministério Público, em algumas situações, principalmente na denúncia, poderia ter sido um pouco mais incisivo, mas a gente respeita o trabalho do Ministério Público nesse caso. O Ministério Público ontem parece que não aceitou bem essas críticas do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, né? Isso mesmo, Álvaro. O que acontece? Além dessa questão toda do caso Flávio, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, está sendo investigado pelo Ministério Público por pagar, acredite você ou não, quase 500% de gratificação para 11 servidores lotados na Casa Civil entre os anos de 2013 e 2019, sobre o valor da remuneração regular deles. Ou seja, o prejuízo calculado aí pelo Ministério Público foi de quase R$1 milhão
entre 2013 e 2019. E aí que o Ministério Público, o ex-prefeito não gostou da investigação e disse que o Ministério Público está o atacando e tudo mais. E aí que a Associação de Amazonense do Ministério Público entrou em ação por meio do promotor Alessandro Sá Martim, que é o presidente da instituição, e disse que a promotora envolvida, a promotora que está aí investigando o caso, que é a Clei Barbosa Martins, construiu toda a sua vida profissional dentro do Ministério Público baseada na causa pública, na competência e na coragem, e que de forma alguma o Ministério Público iria permitir qualquer tipo de argumento usado de ataque, né, feito pelo ex-prefeito, numa tentativa inútil de intimidação a qualquer membro do próprio Ministério Público. Então, a associação reafirmou aí sua independência, o que me causa aí uma tranquilidade, porque vamos ver agora como o Ministério Público vai se portar diante do caso Flávio e também diante desse caso aí dos 500% pagos durante 2013 e 2009 em cima da remuneração de 11 servidores da Casa Civil. Bruno Mazzieri, obrigado pelas informações. Vamos aguardar o desenrolar desses 3 dias para a gente saber como será feita. As audiências de instrução, elas nada mais são do que audiências para se tirar a dúvida de alguma coisa do que já está, do que já consta no processo, né? É mais para que o juiz possa ter um contato com essas pessoas e possa formar ali o seu juízo, obviamente, né? E teremos ali, como é um tribunal de júri, né? Isso virá também a conhecimento do júri popular. Vamos ver se vão impedir a imprensa também de cobrir o júri popular, né? Aí será demais. E outra, não é garantido que a audiência realmente aconteça hoje, porque pode ser suspensa. Mais uma vez, quando é que uma audiência pode ser adiada? Por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Muito bem, então hoje previsto aí a oitiva de 8 testemunhas de acusação, no caso indicadas ali pelo Ministério Público, mais a vítima sobrevivente. Então terá uma vítima sobrevivente. Repetindo, nós não temos os nomes, o juízo não divulgou o nome das pessoas que irão prestar depoimento hoje. E se der tempo, é possível que eles ainda hoje iniciem as oitivas da defesa. Pois é, deve começar hoje, aí deve prosseguir amanhã e depois de amanhã com as testemunhas de defesa, né, a serem ouvidas, e também os réus. Tá certo. 8h10. Opoder.com com Bruno Mazzieri. Olha só, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ordenou ontem que o senador Omar Aziz se manifeste sobre o suposto vazamento à imprensa de um e-mail de Mayra Pinheiro, a secretária de Gestão de Trabalho da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Segundo a defesa de Pinheiro, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 enviaram a jornais um e-mail que estava sob sigilo. O segredo se deve a uma decisão do próprio ministro Lewandowski. Em 12 de junho, o magistrado manteve a quebra do sigilo telefônico e telemático de mensagens da secretária, mas ordenou que os documentos fossem tratados como confidenciais. Aziz deverá apresentar as informações solicitadas pelo ministro dentro do prazo máximo de 5 dias. Eis a íntegra do documento encaminhado ao senador. Temos no site, então, o Poder, você acompanha a íntegra, você tem acesso aí ao documento na íntegra. Agora vamos falar de ofertas? É isso aí, vamos falar sobre a média no valor do quilo do feijão de praia. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do quilo do produto, a partir de 500 gramas, é de R$ 3,49 em um mercadinho na zona norte da cidade. O mesmo produto está com preço máximo de R$ 4,49 em vários pontos da cidade.
Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. 8h11. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ali na busca ZLZN, que o primeiro aplicativo que vai aparecer é esse aqui que está do meu lado e é pertencente à nossa rádio web. E você também acompanha através desse aplicativo toda a programação jornalística, o conteúdo jornalístico que a gente produz ao longo de todo o dia. Essa imagem aí que está na sua tela. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas temos o Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. E às 4 horas da tarde temos o programa policial da internet com Eudógio Gonçalves. Essa edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de John Andrew, produção e edição de Rabesh Mayan, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia para você, uma excelente terça-feira, que a gente venha com muitas medalhas aí no início da noite e a gente se encontra amanhã às 7 horas. Até lá. Até amanhã.